Comece você dessa vez. Eu diria o seguinte: primeiro é importante distinguir pentecostalismos, porque o movimento pentecostal é multifacetado. Então, em linhas gerais, a gente pode pensar em 4 movimentos distintos. Primeiro, aquilo que a gente chama de pentecostalismo clássico, ligado à Assembleia de Deus, ligado à congregação cristã no Brasil, que é um movimento que começou, de fato, no começo do século XX, no Nordeste, no Norte e em São Paulo. Depois você tem um segundo movimento, aí, década de 50, chamado movimento de cura divina. E aí entra Deus é Amor, Brasil para Cristo, a Igreja de Nova Vida, são talvez os grupos principais dessa segundo movimento. O terceiro movimento é o movimento carismático, década de 60, já ligado a igrejas luterana, batista, presbiteriana, metodista e episcopal. E o movimento mais recente, que alguns chamam de neopentecostalismo, eu sugiro hiperpentecostalismo e já explico por quê, conectado aí à Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder, né? Poder de Deus, essas novas igrejas, década de 80 para cá, renasceram inclusive. Então, para cada um desses movimentos, há ênfases distintas. Por exemplo, os primeiros 2 movimentos, os primeiros 3 movimentos, eles falavam de batismo com o Espírito Santo. Para o pentecostalismo clássico, o batismo do Espírito Santo era evidenciado pelo dom de línguas. E o fim do batismo com o Espírito Santo era a santificação, uma capacitação para evangelização, uma certeza do amor divino. Já para o segundo movimento de cura divina, o batismo com o Espírito Santo estava mais conectado com cura propriamente dita, com exorcismo, mas nem tanto, talvez quem desse mais atenção para a questão do exorcismo era o Davi Miranda, falecido. Ele inclusive era famoso pelas entrevistas que ele fazia com endemoniados, né? Diz seu nome, troca a rua. O que você vai fazer aqui? Vim matar um missionário. E era assim, década de 80, 70, né? Era assim que era o programa do Davi Miranda. E é engraçado que os demônios sempre tinham nome africano, de raiz africana, nunca a raiz anglo-saxã, inglesa, ou alemã, ou francesa, latina, né? Alguma coisa assim, sempre africano. O terceiro movimento é um movimento de cisão dentro de igrejas conservadoras, que é o chamado movimento carismático. Eles também falavam de um batismo do Espírito Santo, de uma segunda bênção, só que essa segunda bênção conectada à contemporaneidade dos dons espirituais. Então entendia-se que Deus estava abençoando algumas pessoas dentro da igreja, com uma renovação de poder e capacitando pessoas a orar por cura, a ter fé, a ter uma palavra de sabedoria, talvez de profecia, de uma predição de algo que vai acontecer no futuro, ok. E essa terceira onda permanece muito influente em igrejas batistas, presbiterianas, luteranas, episcopais, etc. e tal. A quarta onda, chamada por alguns de neopentecostal, é uma extrapolação do pentecostalismo anterior. E eu sugiro hiperpentecostalismo. Por quê? Porque eles foram muito além das ênfases pentecostais clássicas. Por exemplo, a ideia do batismo com o Espírito, como a segunda bênção, é eclipsada nesses movimentos. Ela não entra, não é parte da linguagem desses movimentos. A ideia de dom de línguas, um carisma de uma língua supostamente de anjos, também não entra nesse novo movimento. A ideia agora é vitória contra o diabo, prosperidade, ascensão social, vida feliz, etc. e tal. Por exemplo, numa pesquisa que eu fiz há muito tempo atrás, logo que a Universal do Reino de Deus surgiu, final da década de 90, eu fui numa Assembleia de Deus em Copacabana, uma das primeiras do Brasil. Eu vi, ninguém me contou, havia um envelopinho de oferta, você era convidado a botar a sua oferta ali, e havia valores estipulados para a oferta para casamento feliz. Aí tinha um casalzinho desenhado, você tinha que dar X para ter a bênção do casamento feliz. Você tinha uma oferta para ser designada para uma casa, para dinheiro ou prosperidade, e até mesmo para receber o Espírito Santo. Isso nos primórdios da Universal do Reino de Deus. Então é muito difícil, muito complicado falar de pentecostalismo no singular. O que nós temos é um movimento multifacetado. E aí a gente tem que ir com calma aqui. Esse novo movimento, de década de 80 para cá, ele, no meu entendimento, não sei se você tem uma visão talvez um pouco diferente, eu não tenho como considerar esse novo movimento como um movimento evangélico de fato, porque não há uma ênfase evangélica
da graça de Deus, da cruz de Cristo, da suficiência da cruz, de fé, arrependimento e transformação nesse novo movimento. Toda a premissa desse novo movimento é que há um acordo entre Deus e a humanidade, em que se o homem tiver muita fé, Deus fica obrigado a dar aquilo que o homem pede. Então, vocês já devem ter visto isso na televisão, o pregador da Universal, muito macho, e dizendo mais ou menos o seguinte, com a Bíblia, né? Olha, se Deus não der a graça que vocês estão recebendo, eu abandono isso, aí joga a Bíblia no chão e vou deixar o ministério de lado. Deus é o Deus dos impossíveis. Quanto mais fé você tiver, mais Deus vai abençoar. Você dê oferta, que Deus vai cobrir aquilo que você está dando. Toda a linguagem deles é uma linguagem de troca e barganha. Por exemplo, para a tradição cristã, algumas palavrinhas são muito importantes. Criação, queda, redenção, restauração. Criação, Deus criou tudo muito bem. Queda, alguma coisa mudou. O que nós vemos hoje não era para ser assim. Redenção, Deus começa a consertar. Restauração de todas as coisas. Deus conserta tudo nos novos céus e nova terra. Toda essa visão é abandonada nos novos movimentos religiosos da década de 80 para cá. Você não tem nenhuma palavra sobre mudança de vida, transformação de conduta, de caráter. Você não tem nenhuma palavra sobre a expiação, propiciação. Não há nenhum debate, nenhum interesse em questões ligadas a novos céus, nova terra, inferno, céu, etc. e tal. Todo o pacote é de fruição imediata. Tudo é para aqui e para agora, para consumir aqui e agora. Então, não dá para tratar esses novos movimentos religiosos como evangélicos de fato. Eu estou dizendo que pessoas não podem ser convertidas lá? Não é isso que eu estou dizendo. Onde a Bíblia é aberta, mesmo que a mula de Balaão esteja zurrando, Deus é poderoso para pegar a Bíblia e atrair pessoas para si mesmo. Então, Deus pode salvar pessoas nesse meio. Mas, assim, em termos institucionais, não temos como ter ligação com eles. Eu tenho um bom trânsito com presbiterianos, então os presbiterianos decidiram, oficialmente, que qualquer membro vindo de Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça, ele tem que ser rebatizado. Eles não rebatizam batistas, não rebatizam assembleanos, mas membros vindos dessas igrejas são rebatizados. Agora, no caso de assembleanos e pentecostais clássicos, e mesmo alguns grupos de cura divina, eu tenho me surpreendido com o que eu tenho visto e ouvido do que Deus tem feito entre eles. Um interesse renovado em Bíblia, em pregação, em estudo da palavra, em leitura de boas publicações. E alguns amigos meus têm sugerido que o futuro do protestantismo brasileiro está com esses pentecostais clássicos, mediante o que Deus tem feito com eles. Eu tenho ficado muito impressionado. Algumas oportunidades que Deus tem me dado em falar em Assembleia de Deus, em seminários da Assembleia de Deus, a fome desses irmãos e irmãs por palavra, por pregação, não mais por histórias, testemunhos, mas pela Sagrada Escritura, pela exposição da Sagrada Escritura. Então, de um lado, a gente pode estar aberto a dialogar com eles e deve estar aberto a dialogar com eles e talvez até aprender alguma coisa com esses assembleanos, a forma como eles implantam a igreja em tudo quanto é canto, e de repente a igreja é autônoma e autossustentável ali. Então a gente tem alguma coisa a aprender com eles. Do outro lado, esses movimentos mais recentes, muito complicado, toda cautela é pouco.